Olá! Sejam bem-vindos ao canal Quero Ser Trader. Meu nome é Júlio e vou recapitular o que aconteceu essa semana no mercado e o que esperar para a próxima semana. Vamos ver algumas análises técnicas também. Foi uma semana de volatilidade relativamente baixa nas principais classes de ativos, já que os traders provavelmente não agiram enquanto aguardavam os desenvolvimentos na questão do teto da dívida dos Estados Unidos. Catalisadores normalmente voláteis, como PMIs instantâneos globais e atualizações de inflação, ficaram em segundo plano em relação à história da dívida dos Estados Unidos, que acabou sendo positiva para os traders de risco na sexta-feira, após uma montanha-russa de atualizações ao longo da semana. As negociações sobre o teto da dívida nos Estados Unidos serão retomadas esta semana, enquanto os preços do petróleo aumentaram devido à demanda por óleo combustível para ar-condicionado. Veja os principais mercados dessa semana. O destaque ficou com o índice Nasdaq, impulsionado pelo salto nas ações da Nvidia, seguido pelo título de 10 anos dos Estados Unidos. O Bitcoin e o S&P tiveram uma semana estável e o ouro uma leve queda. Vamos falar agora de Forex. Os principais pares Forex tiveram um início lento esta semana, então a volatilidade começou graças a algumas surpresas do mercado. Em particular, o NZD marcou os maiores movimentos de forma pessimista quando a decisão política do RBNZ se revelou menos agressiva do que o esperado. Os touros foram rápidos em pular de suas posições compradas quando o Banco Central revelou que o ciclo de alta da taxa de juros provavelmente está chegando ao seu pico. A princípio, os traders de dólar pareciam inseguros sobre como deveriam considerar as expectativas de taxa e a falta de progresso nas negociações do teto da dívida dos Estados Unidos, mas a aversão ao risco acabou levando a moeda americana a subir no final da semana. O dólar ficou estável no início da semana, pois os comerciantes aguardavam as atas da reunião de maio do FONC e atualizações sobre as negociações do teto da dívida. Embora algumas autoridades do Fed tenham expressado abertura para o aperto em junho, os touros não se moveram muito. No entanto, a incerteza em torno do possível calote do governo dos Estados Unidos favoreceu o dólar porto seguro, já que os fluxos de risco assumiram o controle no meio da semana com a evolução negativa do teto da dívida. Semana à frente, folhas de pagamento não agrícolas de olho nas apostas do Fed. Com os investidores flertando com a ideia de um aumento final da taxa do Fed neste verão e o dólar voltando, haverá maior ênfase na próxima rodada de dados de emprego nos Estados Unidos na sexta-feira. As negociações do teto da dívida também estarão no centro das atenções, à medida que o relógio avança para a paralisação do governo dos Estados Unidos, enquanto na Europa há uma série de números de inflação para moldar a sorte do euro. Análise técnica. O SDCHF corta ganhos dentro do canal de alta. O USD caiu para 0,9017 depois de enfrentar resistência em torno da conhecida zona de restrição de longo prazo de 0,9070. O RSI e o oscilador estocástico mostram uma inclinação negativa, indicando um possível sentimento pessimista do mercado. O MAC também caiu abaixo da linha de sinal vermelho, aumentando a probabilidade de uma nova queda. No entanto, o par está sendo negociado dentro de um canal de alta e pode estar seguindo um padrão inverso de cabeça e ombros. As médias móveis simples de 50 períodos fornecem uma base em 0,9000 e, se os ursos violarem o limite inferior do canal em 0,8980, o par pode ter outra oportunidade de recuperação. Uma continuação em alta pode motivar novas compras para a região de 0,9180 a 0,9200. A linha descendente principal a partir de junho de 2022 em 0,9230 serão observadas de perto. GBP-JPY paira em torno de 7 anos de alta. O GBP-JPY está preso em uma tendência de alta desde o início do ano, gerando um pico de 7 anos de 172,77 na última quarta-feira. No entanto, o par está estável desde então, parecendo incapaz de estender seu rally recente. Em resumo, o GBP-JPY foi limitado após seu avanço atingir um pico de 7 anos de 172,77. Portanto, uma falha em criar uma nova alta mais alta pode abrir a porta para uma correção descendente moderada. O USD cai em modo de alta e resistência em 1,3650. O USD recuperou sua média móvel simples de 200 dias, SMA, e subiu para 1,3653, superando uma linha de resistência que estava em vigor desde março. O quadro técnico está alimentando o otimismo para uma continuação de alta.
Em resumo, o USDAR está sendo negociado em uma ampla área há 7 meses. Embora o viés de curto prazo pareça positivo, o par precisará reivindicar a barricada de 1,3650 para registrar novos ganhos. No quadro geral, é necessário um rally decisivo acima do pico de 2022 de 1,3976 para mudar a direção do mercado de volta para uma tendência de alta. Euro-USD em um ciclo de baixa, 1,0700 próximo em foco. O par tem estado em um estreito canal descendente nas últimas 3 semanas, caindo de quase 1,100 para uma baixa de 2 meses de 1,0713 na quinta-feira. A última correção de baixa seguiu a rejeição perto da média móvel exponencial de 20 períodos, EMA, e a extensão da linha de tendência ascendente, que conecta as mínimas de setembro e novembro. Alguma consolidação pode surgir no curto prazo, dados os sinais de sobrevenda do RSI. Resumindo, embora os ursos do euro-USD mantenham a vantagem, uma recuperação ou negociação plana em torno de 1,0700 pode ser possível. NZD-USD despenca após decisão de taxa de RBNZ. O NZD-USD estava constantemente recuperando terreno depois de sofrer uma retração de seu pico de 3 meses de 0,6383. No entanto, o par retraiu em baixa devido ao sinal do RBNZ de um possível fim de seu ciclo de aperto monetário, com o preço temporariamente interrompendo sua queda em torno da média móvel simples de 200 dias, SMA. No geral, o NZD-USD cortou níveis técnicos importantes, como o SMA de 50 dias e a nuvem Ishimoku, seguindo as declarações do RBNZ. No entanto, as coisas podem ficar ainda piores, com o recuo potencialmente se expandindo caso o preço feche abaixo de sua SMA de 200 dias. Chegamos a mais um final de vídeo. Se gostou, compartilhe e dê um like. Deixe um comentário se tiver alguma dúvida. Assista a outros vídeos do canal para reforçar seu conhecimento. Obrigado e até mais.